A lei ela não dá nada de pedagógico, né? Ela só dá direitos e o senhor foi muito bem ao dizer que ali não é o senhor que está falando, não, sou eu quem falo. São bandidos de altíssima periculosidade que se escondem abaixo da maioridade para praticar crimes e não usar a obrigação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é se ressocializar, mas usa os direitos que eles têm de enfrentar, matar, traficar, ou seja, o Estatuto ele é utilizado pelos direitos. Agora, as obrigações, eles não cumprem, né, comandante? Porque não tem como cobrar a obrigação deles, né? O que nós observamos é que na maioria dos crimes, ou num número considerável dos crimes verificados em Goiânia, existe sempre a participação de um adolescente. Por quê? Porque ele tem certeza da impunidade. Exato. Ele sabe que se for pego, será colocado em liberdade, ou no máximo passará por uma medida socioeducativa de, no máximo, como já disse, 3 anos. E isso sem contar as avaliações psicológicas que são feitas em tempo menor do que isso, normalmente são colocados em liberdade. Porque... Isso quando não colocam fogo em tudo para criar uma situação a seu favor. E o senhor foi brilhante, porque essas pessoas condenadas a 3 anos, a cada 6 meses, elas passam por uma avaliação psicológica. Se os psicólogos ou psiquiatras entenderem que elas já estão ressocializadas, não ficam 3 anos, já vão direto para a rua, né? Aí vai essa informação ao juiz, e o juiz, diante de um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, vai, a princípio, claro, a decisão é dele enquanto juiz, endossar. Agora, vamos voltar aqui rapidamente a alguns casos de repercussão. Esse Serra das Areias, onde uma menor tramou a gente pode dizer que não, foi uma chacina. Exato. Teve o caso daquele outro que matou o irmão e o colega menor de idade. Teve aquele adolescente que uma pessoa que trabalha ali na BR-153 se prostitui, mas é problema dela. Ela deu queixa que ela havia sido roubada e na delegacia o adolescente jurou que ia matá-la. Aí executou, colocou 4 pessoas no chão, executou essas 4. E tem tantos outros casos. E mais um que acabou de se encerrar agora, na cidade de Indiara. 2 pessoas, um maior de idade e um menor de idade, adentraram daqui de Goiânia, saíram de Goiânia, foram para Indiara, fizeram uma senhora que vende joias, colocaram ela e mais outras 2 pessoas em cárcere privado e só foram soltas graças à intervenção da PM, que isolou o local, fez a contenção e, ao final, volto a repetir, graças ao trabalho dos policiais militares, se renderam, esses 2 bandidos se renderam, foram presos, conduzido à delegacia, e entre eles, um menor de idade. E nós mostramos essa matéria da crueldade, porque teve uma senhora que teve um problema de saúde, desmaiou, que estava dentro da casa, e eles não se preocupavam, não, né? Só intimidando, usando armas, usando de uma crueldade que, às vezes, bandidos já há muito tempo no mundo do crime não tem essa violência toda, né? A gente teve aqui uma matéria de um posto de gasolina que foi assaltado, que um menor de idade chutou um senhor de idade, chutou uma senhora. Então, ou seja, eles são extremamente agressivos, né, comandante? Porque sabem que tem a seu favor uma legislação que é leniente e que, infelizmente, os favorece. E é bom que as pessoas entendam isso, né, que recai mais uma responsabilidade sobre a Polícia Militar, que eu falo sempre, trouxe uma estatística recentemente, falando que o número de homicídios em Goiás aumentou. Aí eu falei o seguinte, vamos ter cuidado, porque, me corrija, comandante, se eu estiver errado, porque é o seguinte, se nenhuma cidade não acontece nenhum homicídio, se acontecer um homicídio, aumentou 100%. Agora, se numa cidade acontece 100 homicídios e morrem 5 pessoas,
aumentou 5%. Então, essas estatísticas que colocam Goiás aí como um estado, uma Goiânia, uma cidade violenta, é uma estatística muito relativa. Ou estou errado, comandante? Não, você tem razão. A estatística é a arte de torturar os números até que eles falem aquilo que você quer. Exatamente. Né? Infelizmente, essa é a grande verdade. O que nós verificamos, segundo os dados fornecidos pela Gerência de Análise Criminal em Goiás, é que os índices de homicídio, embora não tenham baixado, eles estão em níveis estáveis se comparados com os do ano passado, na relação de 1 por 100 mil. E a questão principal que fomenta essa criminalidade é a droga, e a gente não tem nenhum projeto social ou de saúde pública para evitar que essas pessoas passem a utilizar a droga e a partir daí entrem para o mundo do crime. Né? Quando comete crime, aí é questão de segurança pública. Não se lembram que antes disso teria que ter uma política de saúde e uma política social para tentar resgatar essas crianças. Né? Mas quando vai para o crime, aí é o problema da segurança pública, né, comandante? Sim, infelizmente isso é uma verdade. As pessoas, a grande maioria das pessoas, entendem que tudo é uma questão de polícia. Isso. E as coisas não são bem assim. Segurança pública, a questão da segurança pública, ela passa, um dos viés é a questão da polícia, mas outros existem. A questão da legislação, que nós estamos a comentar, a questão das políticas públicas, das políticas de saúde, Isso. a questão da infraestrutura nos locais. Nós vimos, é comum a gente receber reclamações, o bairro aqui não tem policiamento. Aí você vê, não tem nem jeito de nenhum carro chegar naquele local. Claro, não estou aqui a generalizar e retirar a responsabilidade da polícia pela falta de policiamento em alguns bairros. Não, mas só nem precisa, a gente já mostrou matéria. Locais em que não tem nem condição de chegar. Não, a gente já mostrou matéria aqui que o assaltante chega, mas a polícia não tem como chegar, porque são crateras, são lugares assim. E outra coisa, recentemente aconteceu aí um homicídio de um rapaz que havia matado o irmão, e aí ele estava próximo ao outro irmão, esperou a viatura da polícia passar, aí assim, executou friamente, como se fosse uma pena de morte, descarregou a pistola na pessoa. A polícia não tem como prever, né, aonde que vai acontecer, ou aquela pessoa que está dentro de casa, usando droga, essas coisas, ela não tem bola de cristal, né, comandante? Isso é verdade. Isso aí é uma verdade. Agora, vai reforço no final de ano, quais as orientações que o senhor passaria para aquelas pessoas que, apesar da gente achar, mas tem muitas situações que são criadas pelo cidadão ou pela sociedade. Ali na 24 de outubro, na Anhanguera, está lotado de camelôs, criam aquelas filinhas pequenas, onde as pessoas têm que passar tudo empurrando um ao outro, e ali estão os batedores de carteira de plantão, né? Algumas dicas que o senhor poderia passar, comandante, para que as pessoas não tenham que se entristecer nessa época do ano agora? A primeira situação que queremos colocar é que já há um aporte de mais de 500 policiais militares no reforço de policiamento aqui na Grande Goiânia. Além desse aporte de mais de 500 policiais militares, o governo estadual já disponibilizou ao comando da PM autorização para que sejam compras. A PM pode comprar as horas de folga de policiais militares para que também reforcem o policiamento. E essa presença ostensiva do policiamento é algo já visível em Goiânia, principalmente nos corredores de grande comércio, 24 de outubro e outros, 85, em Anhanguera. Agora, embora a Polícia Militar possa fazer muito, ela não pode tudo sozinha. É necessário que as pessoas nos auxiliem, principalmente Sim. no sentido de evitar que se tornem vítimas fáceis à ação dos ladrões. Nesse período de final de ano, se avumulam os famosos contos, o conto do achadinho, o conto do bilhete premiado, pensa tia. Exatamente. Enfim, é necessário que as pessoas estejam atentas a isso e saberem que nada de graça, é preciso tomar muito cuidado com essas situações. Só para encerrar, comandante, quando o senhor fala sobre a participação da sociedade, nós temos 2 casos recentes. O primeiro foi aquele de uma pessoa que assaltou a igreja, um cidadão acionou a polícia militar, ela chegou e evitou a tragédia. E o outro caso também, que nós houve aí,
uma loja que seria assaltada no centro, e aí o vizinho percebeu um barulho estranho de madrugada, chamou a polícia e ela fez a prisão em flagrante desses dois elementos. Então é uma prova de que polícia e cidadão juntos combatem o crime, né, comandante? Com certeza. Existe um projeto que está sendo desenvolvido pela Polícia Militar e precisa ser mais intensificado ainda, que se chama Vizinhança Solidária. Sim. Que trata justamente disso, em que eu, enquanto morador no bairro, eu preciso ser responsável também pelo meu vizinho, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da frente, no sentido de, em percebendo uma situação de anormalidade, algo diferente daquilo que normalmente acontece, ligar no 190 e pedir a intervenção da PM. Ok. Comandante, que Deus abençoe a nossa gloriosa instituição, Polícia Militar e todos os seus membros, e que nós tenhamos um Natal de paz e principalmente de muita tranquilidade, e esse trabalho que a Polícia Militar vem fazendo, junto com a Polícia Civil, juntamente com a Guarda Civil, que ele seja valorizado pela cidade, pelo cidadão, porque eu sempre falo que a polícia desvalorizada é o cidadão desprotegido. A polícia respeitada, ela é irmã do cidadão de bem e ela é inimiga do bandido, que tem que ser feito assim. Então, que Deus abençoe o trabalho do senhor, do comandante Silvio, de toda a corporação, e que nós tenhamos aí a celebrar o final de mais um ano com, claro que vão existir, mas que não sejam números que nos preocupem e que a gente tire esse estigma de que Goiânia é violenta, Goiás é violento, quando na realidade nós temos uma polícia aqui que trabalha, que prende e que bandido de fora aqui não tem vez não, né, comandante? Com certeza não. Estamos nos esforçando para que esses índices de criminalidade possam cair ainda mais. Ok, comandante. Muito obrigado. Parabéns ao comandante Silvio por colocar o senhor aí. Queiroz está voltando. Então, ou seja, é um grupo de elite. Obrigado e parabéns, comandante. Obrigado. Um abraço. Outro.